Fala aí, galera do canal Botafogo Digital, sou Carlos Albuquerque. Sextou, 4 de abril, começando. E claro, a gente vai falar do jogo de amanhã, Botafogo e Juventude, e também dessa novela aí do Cauli, né? Botafogo tentando contratar o jogador do Bahia, né? Negociações aí ocorrendo, mas até agora sem muito sucesso, né? Gente, sobre o jogo de amanhã, a primeira novidade é que o Botafogo deve entrar em campo com o quarto uniforme, né? Um uniforme aí que vai ser baseado na arte do grafite, né? Uma pegada aí, imagino, mais jovem, né? Para pegar o torcedor aí mais descolado do Botafogo, né? O Botafogo que tem ousado aí no terceiro uniforme, né? Usando as cores preto e amarelo, quando o patrocinador ainda era o antigo, né? A Parimet. Agora a Vebet eu acho que não tem essas cores não, né? Acho que é rosa, né? Enfim, Botafogo essa semana inclusive estreou a linha de viagem com tons ali de lilás, né? Que aí sim remetem um pouco talvez a esse lado aí da Vebet, né? Mas o que esperar do uniforme amanhã? Não sei, assim como também o que esperar do time em campo do Renato Paiva, né? O Botafogo fez uma ótima primeira partida de Brasileirão contra o Palmeiras e, em compensação, na quarta-feira deixou a desejar na nossa estreia da Libertadores. O que teremos mais de novidade para amanhã? Bom, por enquanto a gente sabe que Natan Fernandes e Bastos seguem fora da lista de relacionados, ainda não estão 100% para, enfim, ficarem ali, pelo menos no banco, né? E o Savarino é dúvida, né? Savarino é dúvida, passou um mosquito aqui do lado, a gente segue. Savarino ainda vai passar por uma nova avaliação. Primeira avaliação que foi feita essa semana, inclusive ele não jogou lá no Chile, né? A gente sabe, de que não houve lesão, mas talvez ele fique de fora desse jogo, seja preservado para a partida de terça-feira contra o Carabobo, que virou final, né? Um jogo aí que o Botafogo vai ter que vencer de qualquer maneira. Então, o que a gente pode ter de novidade, além do uniforme, na verdade, é o Gonzalo Mastriani, jogador de 31 anos. O Botafogo até produziu um videozinho com ele ontem, ele se apresentando, falando que não pensou duas vezes quando recebeu o convite do Botafogo e que também estava muito satisfeito. É um privilégio defender o campeão da América. Falou também da tradição dos uruguaios, né, do Louco Abreu, dos jogadores uruguaios, né, enfim, Matheus Ponte, que estão no elenco atual. E deu para ver ali nas imagens também, ele não só conhecendo os novos companheiros, como também reencontrando o Léo Link, né? Que era companheiro dele lá no Furacão, no Atlético Paranaense. Então o Mastriani, tomara, né, que ele seja logo relacionado e possa ser testado, já que o Botafogo ainda não encontrou, né, o Renato Paiva ainda não encontrou a melhor formação para o time, né, nesse início aí de trabalho. E aí, obviamente que isso aí é a deixa para o tema do vídeo de hoje, mais uma vez Cauli, né? Muita gente me perguntando, mas Carlos, o Cauli, se vier, vai ocupar que lugar ali, né? Ele que é o camisa 8 do Bahia, inclusive jogou ontem, né? Inclusive jogou ontem no empate em 1-1 entre Bahia e Internacional pela Liberta, né? Os dois times brasileiros caíram no mesmo grupo. O Bahia acabou sofrendo o gol de empate ali na parte final, né, da partida, e o Cauli atuou, o que já impede que ele, né, caso venha para o Botafogo, defenda o Botafogo na primeira fase da Libertadores, né? Caso ele venha, ele só poderia ser relacionado na fase de oitavas de final, né? Mas vamos lá, em que lugar que o Cauli entraria no time? A gente sabe que é um pedido do técnico Renato Paiva, apesar do Botafogo, né, das fontes falarem que é a diretoria que está interessada, foi um pedido do Renato Paiva, que dirigiu o jogador em 2023. Aliás, o Cauli e o Renato Paiva chegam em 2023, né, no Bahia. O Cauli teve uma carreira na Europa, em times secundários na Alemanha e também no Ludogorets da Bulgária, né? Ele chega no Bahia e sob o comando do técnico português, ele teve 35 jogos, dos quais 31 como titular, ou seja, né, um jogador aí da preferência do Paiva, fez 8 gols e deu 5 assistências. Eu imagino
que ele seria um jogador para revezar com o Savarino, né, em função, ou então tentaria talvez montar um meio de campo ali com Gregory, Marlon, Cauli e Savarino, lembrando que ainda tem o Wesley, né, para chegar no meio do ano. Enfim, acho que o que é importante que o Paiva está tentando encontrar uma formação é a parte ofensiva do Botafogo, que ele não está conseguindo marcar gols, pelo menos os 2 últimos jogos foi o nosso grande problema, né? O Botafogo contratou o Arthur, ainda não está na sua melhor forma. Santi Rodrigues então está longe de estar na sua melhor forma física, e o Matheus Martins também está num momento muito ruim. Inclusive, sobre a negociação, o que rolou, né? As informações são de que o Botafogo ofereceu o Matheus Martins numa troca por empréstimo pelo Cauli, tá? E essa proposta foi recusada pelo clube baiano, né? Matheus Martins, a gente lembra, ele foi contratado por 10 milhões de euros, né? Uma contratação, enfim, grande do Botafogo, e não vive uma boa fase, isso é notório, né? O Bahia não só recusou, como em seguida falou em envolver ou o Savarino ou o Igor Jesus na negociação, o que obviamente o Botafogo não topou também, né? Savarino, titular do Botafogo, titular da Venezuela, Igor Jesus, titular do Botafogo, jogador nível seleção brasileira, com convocações ano passado. Então isso aí não pode nem ser cogitado, como de fato não foi. As notícias estão ainda meio se contradizendo. Se por um lado a imprensa baiana fala que o Botafogo ofereceu 10 milhões de euros pelo Cauli, por outro se fala também que o Bahia só aceita começar a negociar a partir de 10 milhões de euros, né? E aí o Botafogo não está muito afim, né, de abrir os cofres, né? Agora, o que é complicado, e obviamente a gente vê que houve esse erro de planejamento, é que o Botafogo gastou quase 500 milhões nessa janela de início de ano, né? E agora 10 milhões ou 12 milhões, o que seja, né? O Botafogo está dando uma segurada, né? Muita gente cornetou quando o Botafogo trouxe, por exemplo, o Roa Cruz por 8 milhões de euros, que a gente até entende, não é um valor assim tão absurdo, falando-se em Europa, né? Mas o Roa Cruz também, até agora, também não disse o que veio, né? Também não teve muitas oportunidades, mas também ainda não fez nenhuma atuação convincente. Então, fica claro, evidente, que o Botafogo errou o planejamento. A partir do momento que o Botafogo só define o seu treinador após perder o título da Recopa, né? No dia da final no Newton Santos, em que é feito a contratação do Renato Paiva, e aí o Renato Paiva tem um mês de trabalho durante o mês de março e detecta, né, ali posições carentes no elenco, né? Indica o Cauli, por exemplo, como indicou o próprio Mastriani, né? Além da posição de meia, o Botafogo estaria também interessado em um jogador, um atacante de velocidade, né? Enfim, então fica exposto aí realmente que toda essa demora, toda essa questão de o ano só começa em abril, né? Teve falhas, né? Já que o Botafogo já poderia ter trazido jogadores com o perfil desejado pelo Renato Paiva. Só que o Botafogo não tinha o Renato Paiva, né, em janeiro e fevereiro. Então essa é a nossa maior crítica nesse início de ano. Tomara que o Botafogo aprenda a lição para no ano que vem não repetir isso, seja com o Renato Paiva ou outro treinador, que o Botafogo desde janeiro já tenha um treinador para apontar: olha, precisamos de fulano, de Beltrano, tal posição é carente, né, para o Botafogo ser mais assertivo. O que a SAF tem como característica? Trazer jogadores independente do treinador. O Arthur Jorge foi a mesma coisa. O Arthur Jorge praticamente não teve influência nas contratações de Thiago Almada, de Luiz Henrique, né? A SAF, o scout do Botafogo, né, ia lá e falava: pô, isso aqui é uma oportunidade de mercado, isso aqui é um cara que mesmo a gente pagando, sei lá, 20 milhões de euros, vai valer a pena trazer, o cara vai render em campo e depois a gente ainda vai ganhar dinheiro.
Foi o que aconteceu nesses exemplos que eu acabei de citar, né? Mas nesse momento o Renato Paiva, que teve um mês inteiro, né, de contato com o grupo, obviamente observou, olha, Matheus Martins não está rendendo. Agora, o que é meio assim contraditório é que, ao mesmo tempo que o Botafogo disponibiliza o Matheus Martins, né, vira moeda de troca, no caso aí com o Cauli, mesmo, tudo bem que o Bahia não topou, o Matheus Martins é titular, né, foi utilizado como titular aí na última partida. Então, são algumas incoerências aí desse momento um pouquinho turbulento do Botafogo, eu diria, né? Acho que se o Botafogo tivesse trazido pelo menos um empate lá do Chile, a gente teria uma expectativa mais tranquila para o jogo de sábado à noite. Agora o jogo de sábado ficou com uma leve tensão, né? A própria presença da torcida, né? Sábado à noite, 9 da noite, já não é um horário convidativo. Hoje já choveu no Rio de Janeiro na madrugada, acordei hoje ainda com um pouco de chuva logo cedo, agora que começou a abrir um solzinho, e previsões de chuva no final de semana. Então a gente já espera um Newton, provavelmente com um público ali apenas mediano, né, para nossa estreia, né, em casa. Mas enfim, e ainda tem terça-feira, né? Aquela questão, o torcedor também começa, mesmo quem é camisa 7, começa a dar aquela olhada no bolso, né, e economizar para partidas talvez da Libertadores, né? Minha opinião. Enfim, galera, basicamente é isso. Hoje é um vídeo de uma reflexão, né? Dá para consertar, dá para o Botafogo corrigir esse início de ano ruim, né? Esse início de Libertadores ruim, dá, claro. A gente sempre tem que ter um equilíbrio, né? Se a estreia no Brasileirão nos encheu de esperança, né? Também, claro, a gente tem que ter equilíbrio, que a partida ruim que o Botafogo fez em Santiago não vai ditar o resto da temporada, né? Que o Botafogo tem aprendido com seus erros, que o Renato Paiva, obviamente, né, observou e detectou o que está de errado na equipe e quais são os jogadores que ele pode contar nesse momento ou não, né? Falei no vídeo aqui de ontem, né? A gente percebe um PK muito mais focado, né? Levando com profissionalismo a sua carreira, o seu momento, mas aparentemente não é um jogador para ser titular no restante da temporada, né? O Santos Rodrigues está sendo obrigado ali, tudo bem, ele precisa de minutagem para recuperar a forma, mas o Botafogo não pode ficar dependendo do Santos Rodrigues, que até o momento está mais errando do que acertando, né? Então, começou Brasileirão, segunda rodada, teremos a segunda rodada da Libertadores, como eu disse, já na terça-feira, e o Botafogo não tem muito mais tempo para errar, né? O Botafogo tem que, o Renato Paiva tem que ir encaixando a equipe, claro. O clube está tentando atender aí esse pedido aí do Paiva, né, para trazer o Cauli e aí achar um posicionamento, achar uma forma de jogo que o Botafogo não encontrou até agora. O Igor Jesus perdeu a cabeça no final da última partida e também está muito isolado lá na frente, isso é nítido, né? Alguma forma que o Renato Paiva vai achar ou pontas incisivos que vão servir ao Igor Jesus, porque também não chega nenhuma bola, né, para o Igor em condições, ou muito poucas, ou ele vai botar, caso o Santos Rodrigues cresça de rendimento mais próximo, ou o Mastriani vai entrar na equipe. Isso aí, o Renato Paiva está sendo muito bem pago para achar soluções e que o Botafogo encontre-as, né, o mais rápido possível. Comenta aí embaixo o que você acha, se realmente é um erro de planejamento a forma como a coisa aconteceu, né, do Botafogo contratando aí puramente seguindo o scout, né, e sem ter o treinador ali de fato detectando quais são as carências do elenco. Beleza, galera? Ótima sexta-feira a todos. Amanhã a gente fala mais desse confronto, né, contra o Fábio Matias, né? Fábio Matias, técnico do Juventude. Beleza? Tamo junto, aquele abraço. É tempo de Botafogo sempre, sempre.